assim, teve esse momento, né? Teve esse momento. Aqui eu vou contribuir para a sociedade, aqui. Eu preciso canalizar minha energia, meu foco, meu tempo aqui, porque isso aqui vai reverberar, assim. Quando eu passei pelo caos, fazia o segundo para o terceiro ano da faculdade de medicina, e eu percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar ou encenar no teatro do rosto são mais penetrantes e dramáticas do que aquelas visíveis. Sim. Passei por um caos de um estado depressivo, e a partir daí eu tive o mais incrível encontro comigo mesmo. Um endereço dentro de mim mesmo. Somos caminhantes que precisam encontrar um endereço. Aqui nós estamos num bairro de pessoas abastadas, em Alphaville, região. Mas há muitos miseráveis morando em palácios. Sim. Porque nunca encontraram o endereço dentro de si. E uma pessoa rica é alguém que faz muito do pouco. E uma pessoa pobre precisa de muito para sentir pouco. Muitos estímulos, reconhecimentos, aplausos. Por isso que muitas celebridades digitais, elas adoecem com o tempo. A fama e o poder não fazem bem para a saúde mental. A fama e o poder é asfixiante, porque gera janelas que vão aumentando o nível de exigência para ser feliz, realizada e relaxada. No começo, notem, mesmo pessoas éticas que querem contribuir com a humanidade como você, no começo, os primeiros autógrafos, sabe, os primeiros abraços tinham um impacto na emocionalidade, que é o mundo real da nossa psique, muito maior do que se tem hoje quando se tem sucesso. E toda vez que eu treino alguém que é um líder mundial ou um esportista mundial, fala, você já perdeu. Mas como, Dr. Cury? Você já perdeu. Você já perdeu porque, sem que você saiba, você se sabotou, se tornou seu carrasco. Você excitou, promoveu um fenômeno chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante dos mesmos estímulos. Por exemplo, uma pessoa compra um carro velho, né, quase não consegue, o motor não funciona direito, mas ele se sente super feliz, é a primeira realização. Ao longo do tempo, de anos ou até décadas, se ele compra uma Ferrari, ele teve mais prazer na fase inicial do que na fase com os anos de sucesso, no apogeu. Porque nós vamos registrando, através do fenômeno RAM, registro automático da memória, janelas que aumentam esse nível de exigência para sermos felizes, realizados e relaxados. Por isso que toda pessoa famosa... Bom, seu podcast é o número 1 do Brasil, já há 3 anos. Isso me deixa muito contente, porque você quer contribuir com a humanidade. E não é fácil essa jornada. Você não chegou até aqui com céu sem tempestades, caminho sem acidentes, teve muitos acidentes. E seria muito bom falar desses acidentes, inclusive para que as pessoas entendam que elas podem escrever capítulos nobres em dias mais tristes. Bom, mas quando você atinge o sucesso, você tem que fazer a segunda jornada, a jornada do coração. Porque se não fizer a jornada do coração, que é a jornada interior, o sucesso ela vai se tornando uma armadilha, um cárcere mental. Mesmo que nós não nos auto-sabotemos, a própria psicoadaptação vai nos tornando incapazes de sentir o mesmo prazer, a mesma alegria diante dos mesmos estímulos. Você quer ver um fenômeno, antes de eu entrar no caos da minha depressão, que eu estive no segundo ano, isso aqui é um fenômeno grave. Os pais, quando eles estão diante dos filhos bebês, né, que não entendem muita piada, não entendem a linguagem, a psicolinguística, eles se tornam bem-humorados ou não? Sim. E com o passar do tempo, as crianças aprendendo a linguagem, na adolescência, os pais se tornam bem-humorados? Não. Eles psicoadaptaram. Pais... Dão menos risada, se divertem menos, dão menos gargalhada. É grave. A psicoadaptação é cruel. As pessoas perdem o encanto com seus filhos. Pois é. Quando os filhos não sabem falar, os pais querem roubar uma palavra. Quando eles aprendem a arte de dialogar, o pensamento linguístico, dialético, eles deixam de comunicar aquilo que é mais relevante. Os pais abortam o diálogo, ou pelo menos abortam em grande parte. Isso é cruel para a nossa espécie. E não é uma casuística brasileira, é uma casuística da humanidade, de todos os povos, de todas as culturas, de todas as gerações. Bom, retornando, eu estava no segundo para o terceiro ano da faculdade de medicina. Fui longe aqui. A dor se tornou a minha mais importante professora na mais incrível escola
que é a escola da existência. Eu era sociável, eu tinha vários amigos, gostava de festas e jantares, mas porque eu estou deprimido, porque eu estou sofrendo, porque eu não estou alegre, porque eu não contemplo o belo, porque eu não consigo me envolver com as pessoas, porque eu não consigo controlar meus pensamentos. Que máquina, que mente é essa, onde eu produzo tantos pensamentos tóxicos, numa velocidade tão grande? Porque eu não consigo, porque eu dirijo o meu veículo, mas não dirijo a minha emoção. Aí eu comecei a escrever todos os dias praticamente, e nunca mais parei. Foi um insight, uma descoberta do meu próprio ser. O meu eu, ele percebeu, o meu eu se identificou consigo. O meu eu começou a tomar as primeiras posições. Final do 6º ano, eu escrevia 4 horas por dia. Uau! Na faculdade de medicina, o último ano, num lugar lúgubre, frio, cheio de lixo, caixa de remédios, escuro, eu pegava a minha máquina, era a máquina naquela época, escrevia as minhas ideias e procurei uma editora. Sabe quantas editoras abriram as portas? 0. Foi um deserto, uma jornada cáustica. Aí eu saí do interior, São José do Rio Preto, que era a faculdade de medicina, né? E fui para São Paulo e me tornei rapidamente consultor do jornal Folha de São Paulo, consultor científico, fazia matérias na Veja, fazia matérias na Globo, em tantos canais. E na época a mídia tinha grande importância, muita importância. Só que eu estava traindo o meu sonho. Quando você é fiel à sua própria consciência, você tem uma dívida impagável consigo mesmo. O sonho de construir uma nova teoria para contribuir com a humanidade, porque aquela dor me fez entender a dor dos outros. A partir daquele momento, no 2º ano, eu comecei a enxergar os pacientes de maneira diferente. Um paciente estava ali com câncer, em fase terminal, o professor dava uma aula sobre, ele falava CA, não falava câncer, falava sobre fisiologia, patologia e ia embora. Todo mundo ia embora, mas eu ficava. Eu ficava porque eu queria conhecer as lágrimas que esses pacientes choraram, as dores que ele nunca verbalizou, o medo da morte, as angústias. E eu gastava tempo com uma escuta ativa, ouvindo às vezes o inaudível e vendo o invisível. E o escritor nasceu da dor. E os pacientes me ensinaram demais. Cada ser humano nunca deveria se diminuir por ter uma crise emocional, por ter um conflito, até mesmo uma psicose. Cada ser humano é único e irrepetível. Mesmo numa psicose, quando nós produzimos, ou quando um paciente produz ideias paranoicas de que o mundo conspira, ou a televisão está falando com ele, sabe, ideias desconexas, fora dos parâmetros da realidade, nem de longe isso reflete uma pequenez intelectual. Somos tão grandes que podemos romper com a realidade, algo que a IA nunca vai ter. A IA nunca vai ter dúvida, a IA nunca vai se sentir angustiado, solitário, nunca vai ter medo. Isso é próprio da complexa intelectualidade e emocionalidade capitaneada pelo eu, que pode ser tanto virtual quanto real, se ele se empoderar ou se ele se fragilizar e dar credibilidade autógena. Bom, aí eu voltei para o interior, estava no auge da fama, retornei para o interior. Preciso continuar a escrever a minha teoria. Deixei o sucesso, ninguém entendeu, ninguém me apoiou, a não ser minha esposa, que também era médica e acompanhou a minha jornada. E quando eu conheci ela, eu fazia o 4º ano, ela fazia o 2º. Eu era muito duro, não tinha dinheiro para nada, levei ela para tomar um suco e caiu um bilhete. Do que se trata isso? Eu falei, olha, não é de uma garota. Ela achou que era de uma garota. Eu falei, olha, eu não sou muito normal. Eu estou escrevendo sobre uma teoria do funcionamento da mente, da construção de pensamentos. Ela achou que aquela febre ia passar. Vou investir nesse sujeito aqui, que é fora da curva. Mas vai passar isso, daqui a pouco ele vai se preocupar com o fígado, com o coração, com o cérebro, e não vai esquecer. Produzir teoria num país que não valoriza seus cientistas. Sim. Mas essa febre nunca passou. Eu continuei, aí 17 anos se passaram. Eu lembro que entrei 9 horas da manhã, era 10 horas da noite, eu continuava escrevendo.